atividade de backup e quais ferramentas disponíveis para fazer isso. O cenário vai ser software a serem abordados. A apresentação sou técnico eletrônico pelo IFSU, antigo Cefet. Faço atualmente ciência da computação, permanecendo estudando DSS na UFPEL e atualmente trabalho na FURB como técnico informático. Participo do TI no Conselho do Curso, terminado no mesmo desde 2007. Conceito. Acho que a primeira questão do backup é entender que não é só uma questão de ferramenta, é todo um conjunto de fatores. Quantas vezes tu vai mudar, como vai ser ele, quão frequente, quantas cópias, a questão de segurança, distância, N fatores que vai ter que embutir dentro de uma estratégia. Qual é o conceito do usuário comum? O usuário comum normalmente tem uma visão similar a essa de backup. Ele anota em algum lugar, deixa um arquivo espalhado, faz um Ctrl+C, Ctrl+V e atira no canto. Mas o que uma estratégia de backup não realizar esse backup espaço? Falha do usuário. Para quem é sysadmin, principalmente, sempre vai ter aquele usuário que, apesar de ter uma política de backup, ter o equipamento, ele realiza de forma esparsa, ou não realiza, ou realiza de forma errônea. Quando realmente for depender precisar dos dados, tem que ter uma referência de onde eles podem estar. Com uma política de backup, você vai ter essa segurança. Possibilidade de invasão. A possibilidade de invasão é uma realidade não dá para ser negada, seja por sistemas da internet, seja mesmo que o computador desktop. Para ter uma ideia, alguns vírus que estão sendo popularizados são vírus de sequestro de dados. Não sei se o pessoal já ouviu falar, mas é um tipo de vírus que ele criptografa os seus dados com uma criptografia extremamente forte e depois eles entram em contato através de e-mail ou qualquer outro contato que eles consigam dar para a máquina para realizar o resgate. E grande parte desses vírus ainda não tem como quebrar essa criptografia. Os seus dados estão lá, mas como eles estão criptografados, não tem maneira nenhuma de recuperar eles. E com uma política de backup, tu pode ignorar esse sequestro e simplesmente recuperar uma restante dos dados. Desastres naturais. Muita gente acha que é impossível, mas ocorre. Enchente, incêndio, qualquer tipo de coisa que a natureza ocasiona, causa vagaroso e também vai afetar o teu parque de máquinas. Exemplo simples, para quem mora no sul, é a questão de enchente. Claro, várias regras de backup são locais e não vão prevenir desastres naturais, mas um backup distribuído, cloud computing, hoje em dia já tem todas as ferramentas para evitar isso. Fatores relevantes do planejamento do sistema de backup. Capacidade de armazenamento. Não é pensar no que é o teu backup hoje. Eu vou comprar um disco igual que eu tenho no meu PC, porque ele vai ter a mesma capacidade e assim eu vou ter um planejamento bom. Na realidade, tem que pensar no hoje, no amanhã e possivelmente um ano, dois depois, tem que fazer um investimento e coordenar de forma a manter os dados e planejar uma capacidade de expansão, porque a grande quantidade de sistemas hoje em dia cresce de gigabytes para terabytes e não sabe a escala final. Velocidade de processo. Muita gente pensa só na questão de ferramenta ou disco. Tem que pensar em tudo. Na realidade, vai pensar na gravação dos dados, vai pensar na restauração deles, vai pensar nos gargalos dentro do sistema, seja rede, seja disco, seja memória flash, seja transporte para sistemas distantes. Compressão de dados. Alguns também citam compressão como compactação, relativo. A questão não chega a ser extremamente importante a minha para tudo. Mas o importante é pensar no trade-off. Você vai ter um custo-benefício compactando seus dados. No momento que realiza a compactação, também está tornando o teu backup mais frágil. Um bit corrompido dentro de um arquivo normal é uma coisa, agora um bit corrompido dentro de um arquivo compactado pode simplesmente acabar com todo o teu sistema. Custo total. Apesar de todas as ferramentas, quase todas as ferramentas que eu for abordar vão ser software livre, todo backup tem custo. Eu abordei direto o TCO, para quem não conhece, o termo é Total Cost of Ownership.
ele passa pela questão de hardware e software, o que o software faz, o que ele não faz, a arquitetura, como ele funciona, o tempo que tu gasta implementando, porque tempo é dinheiro, o treinamento do usuário, se o usuário vai interagir com o sistema, manutenção e suporte e também a arquitetura de dados. Portabilidade. Não se pode pensar mais numa solução que funciona no teu sistema e ponto. No momento que tu está trabalhando no par de máquinas, você vai ter diversos ambientes. O mais interessante é que tenha uma solução homogênea, que seja o mesmo software para todos os sistemas. Caso não tenha essa possibilidade, existe como trabalhar com diversos softwares para sistemas diferentes, mas de todo jeito que consiga trabalhar com esses diversos sistemas. Tipos de backup. Basicamente tem 3 tipos de backup da parte teórica. O backup completo, que é o backup mais volumoso, mais demorado, mas transmite maior segurança. Por quê? O backup completo, quando ele é realizado, toda vez ele vai copiar todos os dados. Uma outra forma de realizar é o backup incremental. A partir de um backup X, o backup incremental só vai pegar a diferença entre a data, vamos supor, X e X mais 1, vai gerar um arquivo de diferença. Qual é o problema? Ele vai ser incremental, então no próximo dia ele vai comparar a diferença de X mais 1 somado a X e vai gerar o X mais 2. Como mostrado ali, se quebrar um desses backups incrementais no caminho, todos os próximos também não podem ser restaurados. A opção mais interessante, na minha opinião, é o backup diferencial. O backup diferencial é similar ao incremental, mas o que ele vai realizar? No primeiro momento ele vê a diferença, a partir, vamos supor, ele vê na segunda, na terceira ele vê a diferença com a segunda, na quarta ele vê a diferença de quarta até segunda, ele vai gerando esse incremental. Qual é a diferença, quer dizer, o diferencial? Qual é a diferença do diferencial para o incremental? Ele isola a falha. Se a falha ocorrer num dia, só aquele dia está perdido, todos os dias são restaurados. Ferramentas básicas para a transmissão de dados. Para quem está mais acostumado também das antigas, acho que o FTP é a ferramenta, para quem trabalha com internet, mais simples que existe. É simplesmente uma questão de comunicação, dado controle, vai ter toda uma lista de comandos, mas sinceramente tu vai simplesmente puxar e quando tiver questão, vai ser simplesmente transmissão, envio e recepção. Qual é o problema do FTP? Não tem protocolo em si, criptografia, vai passar para senha viva, tu não tem checagem, tu não tem uma possibilidade de realizar backup incremental diferencial. Claro, pode expandir ele e realizar tudo isso através de outro ferramenta, mas eu não recomendo ser no caso. SCP. O SCP é um sistema de transferência em cima do SSH. SSH, para quem não conhece o sistema, garante criptografia em transmissões em ambientes abertos. Também tem para o Windows, através do CWRC, que também tem como rodar nativo. Por que é interessante usar o SCP? Porque todos os dados para ele transmitir vão estar salvos. Se tiver um ataque indevido, a não ser que tenha alguma falha na sua senha, no sistema de criptografia que está usando, a pessoa pode até obter os seus dados, mas não vai conseguir descriptografar eles. Aqui tem uma explicação, é mais interessante, só para citar, para automatização de backup e utilizar SCP, o mais interessante é utilizar chaves SSH. Aí ele tem um mini tutorial de como gerar a chave SSH e compartilhar entre os servidores. Para quem tiver interesse, depois já está disponível essa palestra. É mais questão de comando, não tem como reproduzir aqui. O RSync já começa a ser uma ferramenta mais ideal de backup. Ele está disponível em qualquer distribuição Linux bem desenvolvida e no Windows tem como utilizar ele através do CWRSync, que roda em cima do CD1. Qual é a diferença do RSync para as outras ferramentas que foi falado até o momento? O RSync ele vai pegar os dados a ser transmitidos e quebrar em certo número de blocos. Como ele é software livre, você tem como alterar esse número de blocos e ver o que é melhor para o teu ambiente. Em cima desses blocos, ele vai calcular o checksum. O checksum seria um número único que identifica esse bloco. Quando ele for enviar para o servidor de backup, ele vai verificar somente
o checksum dos dois blocos. Se o checksum for diferente, quer dizer que o conteúdo do bloco em si é diferente, então ele vai realizar a transmissão. Qual é o benefício de toda essa ferramenta? A lógica é que vai conseguir realizar o backup tanto incremental quanto diferencial. Vai transmitir somente o que foi alterado. Tudo que tiver original, que o checksum bater, ele não vai transmitir. Isso te otimiza em questão de tempo e também de plano. Voltando aqui rapidamente, só para citar, o RSync em si ele é mais pesado que grande parte dos protocolos similares e ferramentas, só que tem como otimizar ele. Para quem utiliza de servidor para cliente, a recomendação é usar o ZSync, e para quem utiliza uma máquina local, tipo gesto para gesto, pode utilizar o local-rsync, que é uma implementação diferente, mas otimizada para o mesmo ambiente. Por fim, o Cron. O Cron em si não é uma ferramenta de backup. O que o Cron faz? O Cron é uma ferramenta de agendamento. No momento que você está trabalhando com o Cron, tem como tu especificar exatamente o horário, aí tem a especificação completa, seria minuto, hora, dia do mês, o dia da semana, qual usuário que vai executar o comando e o comando em si. A partir disso, qualquer ferramenta que utilize linha de comando, inclusive são quase todas, difícil depender em parte de backup de ferramentas gráficas, tem como tu agendar no Cron. Alguns problemas do Cron para quem utiliza ele se por um acaso não for executado a rotina de backup. Aí tem outras implementações interessantes, o Fcron e o Anacron. Não cheguei a especificar mais adentro, mas o Anacron ele verifica se a rotina foi realizada dentro de um tempo X. Se não foi realizada, no momento que o Anacron for disparado, ele já vai realizar a rotina. E o Fcron tem alguns recursos essas também. E para quem trabalha com Windows, tem o gerenciador de tarefa do Windows, que é muito bom, mas quebra o galho. E também tem a implementação do Cron em cima novamente do Cygwin para rodar no Windows, mas ainda recomendo de rodar no Linux. Voltando à questão de compactação, isso é só um benchmark, não dá para levar muita fé em benchmark, mas só para entrar na questão que quando vai realizar a compactação, fora a questão de segurança, você também tem que pensar qual o formato mais interessante para os dados que vai estar guardando, porque alguns dados vão ser mais rápidos para compactar, porém vão ter uma menor taxa de compactação. Nesse caso, o mais rápido, porém mais espaçoso, seria o formato ZOA aqui na ponta. E na outra ponta, tu pode conseguir uma alta taxa de compactação, porém vai levar mais tempo do que qualquer outro algoritmo. Nesse caso, o 7-zip. Todos esses que eu citei têm como realizar através do P7-zip e outras ferramentas que realizam o backup no Linux. E também no Windows tem 7-zip, PZip, essa parte também é trivial. Questão de MIDIs. Como realizar um planejamento de MIDI? Essa tabela é interessante, não vou entrar muito a fundo, para o usuário também, porque ela é bem completa, sobre a taxa de erros, diversos tipos de erro, relativo ao meio onde você está gravando o teu backup. Então, para cada sistema, não tem como generalizar, a fita é o sistema mais interessante do meu backup, talvez para o teu, mas não para outra pessoa. Então, tem que avaliar, seja fita, seja DVD, seja sistema remoto, seja disco, tem diversas opções, mas tem que sempre ver o que encaixa mais no projeto. Outra questão é o gigabyte, no nosso caso seria reais, nesse chart seria por livro, que é a relação entre quanto custa o teu armazenamento a cada giga. Vai achar, quem olha primeiro, o DVD é o mais barato, mas aí pensa, o DVD tu vai gravar uma vez, nunca mais vai poder alterar. E ainda tem a quantidade de falha. Quem conhece, normalmente quem depende do backup em DVD, acaba que o DVD tem que estar bem arejado, não pode pegar sol, diversos fatores que acabam vendo que é um tipo de backup voltado para aquele usuário que não tem muitos recursos.
Na outra ponta, o que eu acho mais interessante na maioria dos casos, então, é sempre a fita, nesse caso a DL3. Pô, o custo dela é disparado em comparação dos outros. Mas qual é a vantagem? Para quem já trabalhou com fita, já passando para o próximo slide, fitas eu botei fidelidade, mas existem diversos outros tipos de fita, como a própria DLT. A fita permite que tu armazene grande quantidade de dados com uma relativa simplicidade, só que com alto custo de implementação. Unidade de fita moderna tu não encontra menos de 2.000, talvez 1.500, mas em média até 5.000. Qual é a vantagem da fita? A maioria delas já trabalha direto com linha de comando, no Linux, tu trabalha com MT. Tu vai gravar os dados nela de forma, não tem como fazer o acesso randômico, ou sempre acesso sequencial, ou seja, tu tem que ir do início ao fim da fita. Isso prejudica um pouco para quem tem que fazer acesso aleatório. No caso, faz um backup e tem que recuperar exatamente um arquivo. Para quem faz isso, a fita é um inferno. Já trabalhei com isso, então é muito recomendável. Para quem trabalha com grande volume de dados e tem que recuperar, quando for recuperar uma base de dados, faz um dump e joga para a fita, é um método ideal, porque a restauração é bem interessante. Outras vantagens da fita é que tem, nas unidades mais avançadas, tem como tu botar trocador automático de fita, tu faz toda uma rotina de backup e ele gerencia automaticamente qual fita vai ser gravada em qual dia. E também a questão que, apesar da implementação em si ser cara, a mídia, a fita em si, não é tão cara quanto o aparelho de leitura e gravação. CD e DVD. Para quem... só acrescentando a fita, eu esqueci de falar, mas o DVD tu vai usar para rebobinar ela, ejectar, e para gravar os dados e recuperar tu vai usar o TAR. Para quem trabalha no Linux. Quem usa o Windows, aí eu fico devendo, nunca cheguei a ver servidor de backup com fita e Windows. CD e DVD. É um formato barato, é um formato que todo mundo deveria usar, é questionável. Apesar de ser extremamente difundido, tem diversas piadas e teatros que quem vai fazer backup em DVD tem um só, não tem nada, na realidade tem que fazer no mínimo dois. É questionável pela fragilidade da mídia em si, mas para o usuário normal, usando ferramentas de linha de comando, muita gente está acostumado com Nero, K3B, que não me recordo, mas tem, mas se for ver, tem várias ferramentas de linha de comando que tu pode integrar no teu script e outras soluções que eu vou mostrar mais pra frente, como o Amanda e o Bacula, eles mesmos podem gravar automático o backup de tempos em tempos em CD e DVD. Memórias flash. Apesar da gente ter essa visão de pendrive e ocasionalmente até mais festivo assim, memórias flash é uma realidade que vai crescer cada vez mais, uma pela produção em massa e outra pelo custo de trabalho chegando cada vez mais. E não é simplesmente pendrive, dispositivo de armazenamento mesmo baseado em memória flash, servidores, tá? É um custo exorbitante, mas o disco, o HD em si, feito somente com memória flash. E a vantagem dele é o baixo consumo em termos de confiabilidade comparado com um meio magnético como é o HD normal. Ele tem mais confiabilidade, e se for ver qualquer ferramenta que trabalhe a nível do sistema de arquivos, tu vai conseguir trabalhar com memória flash, porque ele é reconhecido como um disco normal. RAID, antes de tudo, não é backup, porém ele entra dentro de uma estratégia de backup. RAID, para quem não conhece, seria array, conjunto redundante de discos baratos, inexpensivos, que é usar diversos discos ou para aumentar o teu desempenho ou para aumentar a tua capacidade. No primeiro momento, eu vou falar do RAID 0, que é o stripping. No stripping, tu vai ter 2 ou mais discos e tu vai dividir os dados, que seria para um único disco, dentro desses 2. Qual é a vantagem disso? Tu pode realizar acesso paralelo. Tu pode, ao mesmo tempo que está acessando o bloco 1, já adiantar, puxar o bloco 2 e começar a trabalhar na velocidade mais alta do teu barramento. Todo mundo sabe que um dos grandes gargalos é a memória magnética. Toda essa questão de rotação do disco acaba matando
termos de backup, de estratégia de backup, o interessante é o RAID 1, que é o Mirroring. Qual é a ideia do Mirroring? O Mirroring vai ter 2 ou mais discos e eles vão ser exatamente iguais. O que vai acontecer? Se um desses discos falhar, o outro assume. E tu vai ter a preservação total dos dados. Ah, mas isso é backup? Não, na realidade não é. Se ocorrer uma invasão, se ocorrer uma perda de dados, os dois sistemas são afetados de forma igual, não tem diferenciação. Então isso vai ter que agregar ao teu planejamento. Como implementar backup hoje em dia? Backup no Linux já tem suporte a 2 níveis. Seria o backup RAID lógico, que ele trabalha o LVM e tem algumas outras ferramentas específicas. Depois eu vou abordar um pouco do LVM. E tem como trabalhar com controladores. Existe as fake RAID que não recomendo a ninguém, que é essa que vem em qualquer placa-mãe, que venha com saco normalmente hoje em dia. Por que não utilizar fake RAID? Fake RAID tu vai ser dependente do teu hardware para restaurar e para criar, e ao mesmo tempo não tem todo o processamento envolvendo o RAID, essa sincronia entre os discos, vai ficar para o teu processador. Então, e ainda tu vai ter que ter suporte do teu sistema operacional para a controladora RAID em questão. Aí o que se trabalhava muito para quem trabalha a nível profissional mesmo, seria a hardware RAID, que é uma controladora específica, tem processador que realiza todo esse processo e aumenta muito o desempenho. Só que o custo de uma controladora é extremamente alto. Hoje em dia, com o advento de processadores de diversos núcleos, o baixamento também dessas placas comuns que só expande a tua capacidade de disco, o mais interessante é implementar a nível do sistema operacional. Com o suporte do Linux, tu não tem atrelamento a nenhum tipo de hardware, ele simplesmente depende do teu sistema operacional ser bem configurado. Se der alguma falha, tu restaura o teu sistema operacional, configura de novo o RAID e ele está restaurado. Sistemas de arquivo. Tem alguns sistemas de arquivo que facilitam essa questão de backup. Talvez o mais interessante e polêmico para ter certo ponto é o ZFS. ZFS, para quem não conhece, é o sistema padrão do Solaris, que virou Open Solaris, agora não é mais Open Solaris. É alguma coisa por aí. Ficou meio perdido com essa questão de mudança e adaptação para a hora. E também implementado no FreeBSD. Quem nunca ouviu falar, ele não está no Linux porque a licença dele não é compatível com a licença do kernel. Tem como usar as ZFS no Linux? Tem, através do Fuse, que ele monta o sistema de aplicativo, o sistema de arquivos como se fosse um programa. Qual é o problema disso? Desempenho. O desempenho dele fica muito abaixo de qualquer outro sistema de arquivos. Implementações abaixo, qual é a vantagem do ZFS? Primeiro que ele não é, pelo menos no Open Solaris, só um sistema de arquivo, ele é um sistema de arquivo e gerenciamento de discos. Essa figura demonstra que ele trabalha com a questão de storage pool, que é por associar vários discos e ele mesmo vai gerenciar a questão do RAID, RAID 0, RAID 1 e os outros diversos tipos de RAID que tem. Outra questão interessante do ZFS é o self-healing data. O que ele vai fazer? Ele vai checar dentro desse pool o checksum dos dados. Se ele vê que o checksum é discordante e algum deles está errado, ele vai automaticamente ver qual é o dado certo entre os discos que estão compartilhando esses dados e copiar de volta o arquivo danificado em questão. Para Linux, o que tem? Hoje ainda está em desenvolvimento, até saiu errado a sigla, mas é ButterFS, BTRFS, que é um sistema de arquivos que é meio patrocinado pela Oracle, então hoje tem algumas implementações, o o Migu, que é o Maemo atual, já está utilizando ele, já tem suporte no Linux, no kernel, as versões mais novas, mas ainda ele não é indicado para o usuário comum. A vantagem dele até não cheguei a citar do ZFS, mas como o ZFS ele vai permitir o uso do snapshot. O que é o snapshot? É o backup a nível de sistema de arquivos. No momento que tu realiza o snapshot, ele vai alocar outra área de dados. Aquela área de dados tem um arquivo em questão, tu especifica qual o caminho e ele simplesmente vai manter aquilo como se fosse
é uma cópia fiel dos dados. Qual é a vantagem do snapshot? É como se tu realizasse um backup diferencial. Tu vai poder manter várias cópias e fazer todo o backup direto com o sistema de arquivos, que facilita em várias camadas. O BTFS tem essa vantagem, mas seria em DPS, então é interessante para um planejamento futuro. LVM é o gerenciador de volumes lógicos do Linux, e o que ele te permite é associar diversos discos físicos como se fosse um único disco lógico, e assim o sistema operacional acessa ele como foi discutido antes, RAID 0, RAID 1, pelas combinações, RAID 1 mais 0, 0 mais 1, RAID 10, aí depende da tua configuração. Backup no desktop. Agora falar rapidamente de algumas ferramentas. O Abacate vai ser o único que eu vou citar que é nativo mesmo, pelo menos existe só para Windows, que é uma ferramenta atualmente está migrando para a Fire. Tem o Abacate mais, no caso, mas o Abacate é o Star. E ele realiza um backup, uma interface simples, assim, mas tipo, para a grande parte dos usuários ele funciona. Agora, se vai começar uma estratégia de backup usando Windows, também já é meio questionável, por falta de confiabilidade. Para quem não tem como escapar disso, eu tenho para recomendar. O Retrieve Backup é uma ferramenta que ele trabalha a nível de linha de comando, mas sem essa interface pode acessar via web. Ele trabalha com Delta, que é essa questão de diferencial incremental. Então ele tem uma certa otimização já. O Lucky Backup, depois eu vou dar uma mostrada, ele apesar de ter algumas ferramentas essas, não deixa de ser uma interface gráfica e bem amigável para o R5. Tu vai realizar te dá um menu de como tu vai criar o teu backup, e a partir das opções que tu escolhe, ele vai gerar uma linha de comando, e essa linha de comando na realidade é um R5 com os parâmetros que tu definiu através da marcação de opções, e tu vai poder realizar o teu backup. Qual a vantagem de usar essa ferramenta no lugar do R5? Ele é mais amigável e tem toda essa questão do test list, que aí tu meio que pode abstrair um pouco do Chrome, pode ajudar, ele já trabalha um pouco nessa questão de ter um agendamento. O R5 em si, ele só vai realizar a transmissão. Tu já teria que usar o Chrome para iniciar de quanto em quanto tempo ele realiza. O Flyback, atualmente eu não sei até onde ele foi desenvolvido, já ouvi alguns comentários que ele ainda meio abandonado, mas ele trabalha com a ideia, não sei se alguém conhece o Time Machine do macOS, que seria ter uma máquina do tempo dentro do seu computador. Tu vai ter vários snapshots e eles vão ter uma certa data. Quando tu quiser regressar um ponto X, ele vai restaurar todos os seus arquivos na data em questão. O S-Backup é outra ferramenta similar ao Lucky Backup. Eu acho o Lucky Backup mais interessante para sendo altamente desenvolvido, e o S-Backup, quando eu trabalhei com ele, tinha um bug ou outro, mas a ferramenta também é muito boa, que ele gerencia uma programação em cima do R5 também. Tem como usar algumas definições algumas coisas pré-definidas nele, então fica mais fácil para o usuário final. Cloud Backup. Toda essa questão de Cloud Computing leva ao armazenamento nas nuvens. Atualmente não tem uma opção que seja completamente free, mas tem algumas opções, como o Dropbox, que é baseado em ferramentas livres, e o cliente dele em si é aberto. Então, eu resolvi citar, vai ser o Dropbox, Spider-Oak e o Ubuntu One. O que faz o Dropbox? Vai ter um cliente na tua máquina que vai sincronizar com o servidor deles, e ele vai fazer automaticamente essa questão de envio. Ele vai comparar qual é o arquivo mais novo e vai sempre deixar a versão mais nova dentro do servidor. Qual é a vantagem? Tu pode ter diversas instalações de Dropbox e ficar compartilhando dados entre elas. Tem algumas otimizações, por isso que até digo, a ferramenta mais interessante para quem trabalha, vamos supor, diversos perfis iguais dentro do mesmo departamento. Ele vai ter uma otimização que, em vez de sincronizar direto com o servidor,
ele sincroniza com o servidor e verifica dentro de uma rede com a mesma definição, uma LAN, com os mesmos parâmetros, onde tem os dados para buscar mais rapidamente. E outra vantagem dele, ele também recupera dados apagados dentro do Dropbox, tem como expandir o armazenamento, o grátis é 2 GB e o pago vai até 5 GB, e tem clientes para quase todo o sistema, Linux, aí ele tem um cliente visual, mas também tem como usar o cliente em linha de comando. Eu aqui, como não uso GNOME, uso ele. Tem para Windows, tem para Mac, então ele é bem abrangente. O SpiderOaks seria a mesma linha, só que o cliente dele é mais fixo, não é algo que se integra dentro do sistema. Como estava mostrando antes, mostra o Nautilus ali, só copia e volta, quase não nota o que está usando realmente. O SpiderOaks tem essa mesma ideia, de ter a capacidade mesma, 2 GB, 100 GB, máximo que pode pagar, só que ele usa um cliente um pouquinho mais fechado. Também tem para Windows, Mac e Linux, e acho que esse também. Por fim, o Ubuntu acho que foi em 10.04, alguém me corrige, que ele já virou padrão. E além dessa questão de sincronizar os dados, para quem usa o Ubuntu, ele tem algumas vantagens. Ele vai sincronizar tanto os dados quanto algumas configurações de e-mail, estamos expandindo aqui também a questão de estado social. Ele é uma ferramenta que a ideia dele é uma ferramenta de backup dessas em cloud computing, porém mais completo, focando em algumas aplicações específicas. Qual a grande vantagem dele no momento? Até o ponto que eu vi, a versão estável dele suportava somente o Ubuntu. Eles estavam tentando integrar também as outras distribuições, mas não sei qual é o andamento. Clonagem de sistemas. Clonagem de sistemas também é chamado de bare metal recovery, ou coisa similar, que é tu restaurar a máquina do zero. A ferramenta que eu acho mais interessante é o Clonezilla, que na realidade é um conjunto de ferramentas para quem já trabalhou. Ele usa o Parted, usa o gparted, tem como usar o Partimage, tem como usar DD, tem TFS clone, e ele tem uma interface, apesar de ser modo texto, extremamente amigável. O que tu vai selecionar? Simplesmente escolhe se vai salvar ou restaurar o disco ou uma partição, e ele vai trabalhar em cima disso. Dentro das ferramentas que eu vou citar, eu acho que ele tem um suporte mais abrangente. Ele suporta sistema de arquivo do Mac, do Windows, do Linux, e tem como rodar ele no modo Live CD para restaurar uma máquina em questão, ou se quer aumentar o desempenho, tu utiliza ele no modo servidor. Tem pacotes para Debian e algumas outras distribuições. Qual é a vantagem de utilizar ele no modo servidor? No modo servidor, ele vai distribuir direto na rede através de falha a memória, mas acho que é o UDP, que ele direciona o pacote para qualquer um dos computadores que aceitar. O que ocorre? Ele pode restaurar uma sala com aproximadamente 40 computadores em 10, 15 minutos. Otimiza muito menos fora do CE. Nessa mesma linha tem o FOC, Free Operational Free Open Source Host, que tem uma questão, uma interface administrativa um pouco mais complexa que o Clonezilla. O Clonezilla é muito focado na questão de realizar o backup completo, mas também é baseado em quase todas as mesmas ferramentas, Partimage, DD, Clone. Tem o Linux Rescue Box, que atualmente não sei qual é o estado, que ele é da Mandriva, mas foi comprado pela Mandriva, ainda se desenvolvia só com uma Mandriva, andando até o software deles, não sei como é, mas ele ainda tem a versão open source. Qual é a vantagem desse Linux Rescue Box? Além de realizar o backup, ele também tem gerenciamento do banco de máquinas, para quem já usou Cacique, ferramentas similares ao Cacique, que ele vai registrar o que tem na máquina, algum software, tem como tu fazer um mapa da tua rede. Então ele é um pouco mais que só um servidor de backup. Sistemas avançados de backup. Eu vou entrar para
caminhos mais interessantes, só para mostrar como é a arquitetura de um sistema avançado. Vai ter um servidor dedicado, naqueles outros casos também pode ter um servidor dedicado, mas não chega a ser software desse calibre, assim, extremamente específico, eles são muito para realizar backup completo, rápido. E tu vai ter diversos computadores dentro de uma rede acessando ele, ou ele acessando computadores para buscar os dados. Qual a vantagem disso? Vai ter uma máquina especializada com o software em questão e só vai instalar provavelmente o cliente. Os mais conhecidos são a Amanda, que é mantido, se eu me lembro pelo nome, Zemanga, o nome da empresa, tem a versão open source dele, e o que eles ganham além do suporte vendendo algumas aplicações específicas do Zemanga. Ele tem o exemplo, eles têm uma aplicação específica por uma SQL. O Amanda em si tem cliente para Windows, tem cliente para Linux. Ele pode fazer o storage tanto em disco quanto em fita, os dois ao mesmo tempo, e também tem como usar essa questão de CD e DVD. Uma coisa que ele não faz tape spanning, não sei se alguém já ouviu falar, que é a questão de poder gravar, porque a fita tem limite de dados e a maioria dos programas tem limite, quando estourou a fita ele para a gravação. O Bacula, que é o próximo que eu vou apresentar, já tem tape spanning. Essa discussão de qual seja a Bacula ou qual dos dois é mais interessante é longa. O Bacula atualmente é bem mais amigável do que ele já foi. Porém, o Amanda, em termos de facilidade, para mim a referência, quando me perguntam qual deles é melhor, para implementar o Amanda existe um tutorial oficial da Zemanda que se chama Configurando a Amanda em 10 minutos. E eu já fiz ele demora mais ou menos 15 minutos, instala e configura e ele faz o backup automático já, fica tudo agendado. O Bacula, ele é mais complexo, tem mais recursos, porém a configuração dele é extremamente complexa. Se for ver a documentação oficial dele, é quase tão grande quanto a minha. Ele trabalha um pouco diferente com a questão, acho que por ter slide, mas ele tem diversos arquivos de configuração e eles têm que se comunicar. Depois, se alguém tiver alguma dúvida na parte de perguntas, visualização de sistemas. Bem abordado aqui durante o evento. Visualização é uma opção que cada vez salva mais horas de quem usa backup. Por quê? Vai entrar numa questão de rodar em diversos ambientes dentro de uma única máquina. Facilita para gerenciar. Tem ferramentas específicas, dependendo da tua solução, para ele fazer o backup automático. E para quem não quer confiar nas ferramentas ou quer integrar com outros sistemas, o mais interessante é simplesmente fazer o backup de uma máquina virtualizada como se fosse uma máquina comum. Na minha opinião, a tendência é coordenar muito em cima de backup centralizado, Amanda e Bacula, e essa questão de máquinas virtuais. Falar de recuperação de dados que entra naquela questão, não é backup, porém, como tem um ditado interessante que diz que existem dois tipos de HD, aqueles que falharam e aqueles que vão falhar. Então, de certa forma, recuperação de dados, apesar de não recuperar tudo, tem que ter um planejamento, vai que o backup falha, ocorre alguma coisa desse gênero. A opção mais interessante para Linux é o PhotoRec, ele é totalmente aberto. O PhotoRec é específico por linha de comando. Já havia uma implementação de interface para ele, a gente ia botar no slide, mas é trivial o uso dele, a princípio não tem muito problema. E comparado com soluções fechadas de recuperação de dados, ele não fica muito atrás, tem uma taxa de sucesso extremamente alta. Sistemas de controle de versão, vou passar só por cima, para fechar a questão do tempo. Para quem não conhece sistema de controle de versão, é interessante para quem trabalha com core, porque vai ter misturar essa questão de backup temporal com esses vírus, vai ter blade, vai ter fork, então tem que gerenciar o backup de uma forma relativamente complicada. Quais as melhores ferramentas que tem? Tem o SPM, tem o Grip, tem o Git, tem o Mercurial, tem o Bazaar.
escalar somente uma parte de um arquivo, é extremamente flexível, mas para o usuário comum tem vários arquivos binários, como vídeo, programas, não é tão interessante. Observação final, isso daí é uma adaptação daquela frase code often, code early, code automatic, que é para quem usa a metodologia de desenvolvimento. O interessante dessa palestra é meio corrida, várias ferramentas, mas é deixar a ideia de planejamento em si, fazer o backup sempre, fazer frequentemente, fazer automaticamente. Pode ter a ferramenta, pode ter o equipamento, mas se não tiver toda uma mentalidade voltada para implementar isso, vai chegar ao ponto que vai precisar ter backup e não vai ter as referências. Eu vou pegar, que eu estou jogando normalmente, só para ficar um pouquinho melhor, vou passar rápido, tem muitas referências, ainda faltou uma ou outra. Para quem quiser entrar em contato, meu e-mail, Twitter, todos os slides, já acrescentou todos os slides aqui do evento vão estar disponíveis nesse mesmo endereço do SlideShare. E por fim, meu blog, que eu comento esporadicamente e sempre esqueço de atualizar ele, mas pelo menos essa palestra está lá. E a princípio era isso. Pode embora, deu para ter isso, por favor. Segura. Pode ir tentando esse meio tempo. O Mozilla ele trabalha tanto quanto, pelo que eu entendi, pode ter um servidor que vai clonar os outros máquinas, é isso? Tu pode clonar e pode restaurar. E trabalha com Windows também, isso? Restaura o Windows? Restaura o Windows. Falando no Windows, quando vai realizar a clonagem dele, aliás, é interessante isso nos dois. Tem dois problemas. Um para quem clona Linux, que é a questão do FSTab, do Trump e do NPM. Provavelmente as três coisas que tem que configurar quando passa de um sistema diferente para o outro. E no Windows, tu pode realizar uma imagem, ele tem suporte a NTFS FAT32, só que tem que usar o Sysprep, não sei se já ouviu falar. O Sysprep é uma ferramenta, para quem não conhece, ela é grátis, mas é o open source mais recomendado para você escapar para instalar Windows, que ele vai regenerar o SSID, que é um número específico de cada instalação do Windows, e vai tornar o teu Windows genérico. Ele empacota o Windows, e aí quando você instala ele repara a instalação. Qual é a vantagem disso para quem não conhece? Para quem não conhece como funciona essa arquitetura do Windows, quando ele instala, ele vai ficar mais ou menos fixo aquela máquina, ele vai atrelar alguns hardware, principalmente de armazenamento. Utilizando o Sysprep da forma correta, tu consegue realizar uma imagem genérica que funciona em qualquer computador. Não vou entrar em termos de licença, porque aí depende da licença que tem, mas é válido. E só acrescentando, se tu jogar no Google Sysprep, espaço vídeo, tu vai para o site do cara que ensina a fazer esse truque do Sysprep genérico. E eu ia complementar alguma coisa da tua pergunta, mas não esqueci agora. Alguma outra pergunta? Tem uma situação assim, tem dois servidores Windows, e tem que fazer o backup disso aí. Na verdade, só um é ativo, e eu tenho que jogar os dados no outro. Que ferramenta é melhor para isso? Caso eu vi ali o Amanda, ele, por exemplo, ele faz o backup da máquina remota. Mas onde ele joga o backup? Tem que ser disso ou eu posso jogar numa outra máquina? Não, é só o Bacula. O Bacula faz isso. O Bacula faz isso. Tá. O Amanda, que eu saiba, até onde está implementado storage central. Vai ter um servidor de backup específico que vai rodar o modo sério e ele pode interagir com aqueles hardware que eu falei, fita, HD, DVD, CD. O Bacula ele tem uma função interessante que eu não sei, até foi interessante que o João levantou essa questão. Tem como tu trabalhar com um backup disperso. Pode pegar várias máquinas e configurar ela através daquela configuração caótica, mas quando funciona uma beleza. E ele pode não estar rodando o servidor nela, mas armazenar parte dos dados nela. E emendando na tua questão que eu esqueci de falar, o tipo de ferramenta ainda não tem livre, mas está expandindo. É um tipo de backup peer-to-peer, que é
várias máquinas e compartilhar uma parte do disco delas, e a partir disso tu joga, vamos supor, tem 5, 6 pessoas que compartilham cada um 3 GB. Tu simplesmente vai jogar os dados, normalmente de forma criptografada, é claro, para o computador da pessoa em questão. Ele funciona similar a um torrent, seria a ideia só com essa ideia de backup. São poucas implementações até o momento, mas é algo que no futuro eu acho que vai expandir muito. Mais alguma pergunta? Acho que respondeu. Respondeu? Só me dá uma bela perspectiva de enfrentar alguma coisa. Até é interessante entrar na comunidade brasileira, está saindo o livro de Bapula, acho que agora, do cara que iniciou o portal, a Bapula Brasil, acho que é BB Bapula, um negocinho, B de Bapula Brasil, ele faz muitos trocadilhos do BBB que até hoje eu não entendi. Mas ele está fazendo um livro bem completo, acho que cobre a maioria dos casos, mas mesmo que o livro é um pouco... A minha situação é essa, eu não tenho hardware suficiente para suportar para fazer o backup no mesmo servidor. Tem que fazer o backup totalmente. Porque até tu pode realizar com si, parar, mas não fica o bicho, vai ficar vários jogos rodando de um servidor para o outro. É interessante pegar essa configuração do Bapula, que por mais complicado que seja, certamente vai simplificar isso. Encerrar as perguntas. Então, agradeço a audiência e agora 7 tem um encerramento encerramento oficial do evento. Encerramento oficial do evento, e para quem está cansado pode falar só para o sorteio. Só para a diversão. Vamos relaxar, então. E a primeira.